bom dia a você que nos acompanha. Que legal que a gente pode mais uma vez ter esse tempo de louvor, de reflexão, esse tempo de estar juntos também em oração na presença do nosso Deus. Eu quero te saudar com uma palavra de Jesus, lá do Evangelho de João, onde ele diz o seguinte: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. São palavras de Jesus, onde ele se declara como o bom pastor, aquele que conhece suas ovelhas e entrega a sua própria vida por causa dessas ovelhas. Estimado, se você já criou ovelhas, você sabe que as ovelhas não são assim os animais mais inteligentes do mundo. O seu campo de visão é bastante limitado, a alguns metros da sua frente. O seu senso de localização não é dos melhores. São animais que não respeitam cercas, que não têm noção de perigo, que passam o dia todo berrando, e quando são atacadas, quando estão numa situação de perigo, elas se calam. São animais totalmente dependentes de alguém que as oriente, de alguém que cuide delas. Entretanto, mesmo assim, mesmo sendo tão dependentes, mesmo sendo animais que não respeitam limites, que têm dificuldade com um não, animais sem noção do perigo, ainda assim o bom pastor cuida, protege. Ainda assim ele entrega a sua vida para que as ovelhas possam viver. E quando Jesus diz, eu sou o bom pastor, nós somos as ovelhas. Povo rebelde, povo que não sabe lidar com os limites que Deus coloca, povo perdido, povo totalmente dependente de Deus e muitas vezes nem se dá conta disso. Mas ainda assim, ainda bem que o bom pastor não desiste de nós. E é nessa certeza, na certeza de que ele nos acompanha nessa manhã, aqui, aí na sua casa, que nós também queremos ter esse tempo de celebração, esse tempo de culto. E eu te convido, baixa a tua cabeça, vamos orar. Amado Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos por mais esse dia de vida que tu nos deu de presente. Te agradecemos, ó Deus, de forma toda especial, porque nós podemos ter esse tempo de louvor, de meditação, esse tempo, ó Deus, na tua presença, esse tempo de ouvir da tua palavra, esse tempo de refletir sobre ela, de ser renovado e restaurado pelo teu amor. Amado Deus e Pai, que nessa manhã tu nos ilumine, nos dê sabedoria e nos oriente. Em nome de Cristo, amém. Eu te convido ainda para nós cantarmos juntos 2 hinos que o grupo vai nos conduzir. Teu caminho ao Senhor e confia nele.
verdade e a vida. Ele é quem tem sede da água da vida. Algo diferente é viver sempre com Ele. Esteja preparado, Ele vem tão de repente. Algo diferente é subir ao céu com Ele. Tudo é feito novo pelo príncipe da paz. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Tudo é feito novo pelo príncipe da paz. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam aqui conosco. Vamos ler o Salmo 23, os versículos 1 a 4. O texto vai passar aqui na tela, mas se você quiser acompanhar na tua Bíblia, dê um pause aqui e depois você continua. Abre lá, Salmo 23, os versículos 1 a 4, diz o seguinte: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, me leva para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Até aqui o texto. Eu creio que esse é um dos textos mais conhecidos da Bíblia. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quem nunca ouviu essa frase? Eu lembro que no ensino confirmatório, isso já faz alguns anos, a gente precisou decorar esse salmo inteiro. São apenas 6 versículos, mas para nós, naquela época, parecia um livro todo. Eu também lembro de já ter visto esse salmo escrito em quadros, em molduras, em desenhos, na parede de casa, em enfeites. Mas esse não é um salmo só para a gente colocar num quadro, não é só um salmo bonito para a gente colocar na legenda de uma foto ou para fazer uma música. É um salmo de confiança. E confiança é justamente crer, acreditar firmemente na lealdade do outro, na sinceridade do outro, no caráter do outro. É ter intimidade com outra pessoa. E por esse motivo, o Salmo 23 é um salmo de confiança. Provavelmente o seu autor foi o rei Davi, alguém que teve uma caminhada próxima com o Senhor. Um dos poucos personagens bíblicos ao qual a Bíblia se refere como o homem segundo o coração de Deus. Ou seja, Davi, apesar dos seus erros, foi alguém que sempre buscou pela palavra e pela orientação de Deus. E no Salmo 23, essa confiança criada no relacionamento com Deus, ela fica evidente. O Senhor é o meu pastor. Uma frase curta. Em hebraico são apenas 2 palavras. E mesmo assim, uma frase tão impactante. O Senhor é o meu pastor. A figura do pastor, a figura das ovelhas, não é uma figura nova. E nem uma figura desconhecida para nós. Mas é uma figura, uma imagem que atravessou séculos, atravessou gerações. Quando nós ouvimos falar sobre o pastor e sobre as suas ovelhas, imediatamente nós já conseguimos imaginar isso. Essa figura, essa ilustração, essa imagem, ela já vem da nossa cabeça. E não só no Antigo Testamento, mas ainda no tempo de Jesus e provavelmente após isso. O pastor era responsável por alimentar e dar água às suas ovelhas. E isso por si só, muitas vezes, já demandava de horas e horas de caminhada. Mas o pastor era também responsável por proteger o seu rebanho, muitas vezes arriscando a sua vida para isso. Davi, antes de ser rei, era pastor de ovelhas. E se nós voltarmos um pouco na história, nós vamos ver que quando Davi se apresenta ao rei Saul, um pouco antes de enfrentar Golias, Davi diz que já lutou com leões e ursos para proteger o seu rebanho. O próprio Jesus diz que o pastor é aquele que conhece as suas ovelhas, e elas o conhecem a ponto de confiarem nele e o seguirem, porque sabem que ele lhes proverá alimento, lhes proverá
água, lhes proverá abrigo. O pastor é aquele que enfrenta os lobos e demais animais para proteger o seu rebanho. É aquele que deixa todo um rebanho pastando em segurança e vai atrás de uma única ovelha que se perdeu e procura até encontrá-la. Ser pastor de ovelhas não era uma tarefa bonita, não era uma tarefa fácil e romântica, como muitas vezes as ilustrações, as animações, elas apresentam. Ser pastor de ovelhas era uma tarefa dura, uma tarefa perigosa, uma tarefa de longas caminhadas, de sacrifícios, tudo para cuidar de um rebanho. E é essa imagem de pastor que nós precisamos ter em mente. Quando nós lembramos as palavras de Davi, o Senhor é o meu pastor. Ou quando Jesus diz, eu sou o bom pastor. E não somente isso, mas a segunda frase do Salmo 23, ela é tão impactante quanto a primeira. Davi diz, nada me faltará, de nada eu terei falta. Davi não só olhava para Deus e reconhecia nele o seu cuidador, o seu protetor, o seu sustentador, mas também sabia e confiava que Deus haveria de cuidar das suas necessidades. No Senhor, Davi encontra repouso, encontra descanso, encontra refrigério para a alma, encontra um guia que o orienta e que o leva por caminhos de justiça. E essa confiança, ela se mantém mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos medos, dos lugares e situações indesejados que muitas vezes nos encontramos. Davi, ele diz no versículo 4, ainda que eu ande no vale da sombra da morte. O vale da sombra da morte representa as situações onde a nossa vida é colocada em perigo, onde a morte bate à nossa porta, mas não só isso. Também os lugares e as situações de medo, de aflição, de preocupação, de angústia, onde nós não sabemos o que vamos encarar no próximo passo que darmos. Davi foi alguém que passou por situações complicadas na sua vida, situações difíceis. Foi ameaçado de morte e perseguido pelo seu próprio rei. Davi teve que lidar com casos de estupro e homicídio dentro da sua própria família, entre seus filhos. Mas ele não foi o único. Nós podemos citar ainda muitos outros personagens, outras pessoas, que também andaram pelo vale da sombra da morte. Por exemplo, Noé. O dilúvio não foi algo bonito, não foi algo legal, não foi algo divertido. Estar preso numa arca cheia de animais, sabendo que o mundo todo lá fora foi coberto de água, sem saber quando a chuva iria passar, sem saber quando poderia desembarcar daquela arca, sem saber se a comida seria suficiente para passar todos aqueles dias. O dilúvio não foi algo divertido. Nós podemos citar ainda Abraão, que depois de tanto esperar para ter um filho, já bastante idoso, em determinado momento Abraão se encontra diante de um altar, pronto para sacrificar o seu filho Isaque como oferta ao Senhor. José, um jovem vendido como escravo pelos seus irmãos, preso no Egito por uma mentira que foi contada, estando longe da sua família, estando longe da sua terra. Elias, seguindo o conselho e a ordem de Deus, desafiou 400 profetas de Baal. E após vencer esses profetas, ele então teme pela sua vida. Ameaçado de morte, Elias foge, se esconde em uma caverna. E lá ele ora a Deus dizendo, Senhor, eu prefiro a morte do que continuar a vida. Daniel, outro jovem profeta, sem fazer nada de errado, é jogado num buraco cheio de leões, onde passou a noite. Paulo, talvez o cara mais azarado da Bíblia. Em 3 viagens, foram 3 naufrágios. Foi apedrejado, foi ameaçado de morte, a ponto de ter que fugir quietinho no meio da noite. Teve um pastor que até brincou
Disse que Paulo foi um cara que não gastava com hotel. Afinal, ele chegava nas cidades, pregava o evangelho, desafiava a injustiça, desafiava o pecado, a idolatria e era preso. E no final da sua trajetória, então, nós vemos Paulo sendo levado para Roma, para ser julgado pelo Império Romano por pregar o evangelho. E não podemos esquecer de Jesus, o Filho de Deus, o Messias, o Cristo, o Salvador. Os últimos momentos antes de Jesus ser preso, ele estava no jardim do Getsêmani, no Monte das Oliveiras. E lá nós encontramos uma oração de Jesus, onde ele diz: Senhor, se for da tua vontade, me livra do que está por vir. Livra de mim esse cálice. Estimado, Jesus não queria ir para a cruz. Jesus não buscou por isso. Jesus não gostaria de ser preso e de ser crucificado. Todos esses personagens, todas essas pessoas, eles andaram pelo vale da sombra da morte. Todos eles viveram momentos de aflição, de medo, de dor, momento de angústia, de preocupação. E muitos deles perderam a sua vida servindo ao Senhor. Eles não buscaram por esses momentos, eles não buscaram pelo vale da sombra da morte. Mas isso faz parte da caminhada. E mesmo assim, mesmo diante de todas essas situações, Davi ainda diz: mesmo lá no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ou seja, mesmo diante das situações de medo, mesmo diante de situações de angústia, mesmo lá no vale da sombra da morte, mesmo correndo risco de vida, Davi continua confiando no Senhor como seu protetor, como seu guia, como seu conselheiro, como o pastor que cuida das ovelhas e não deixa que nada falte. E da mesma maneira, nós somos desafiados e chamados a confiar em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nosso bom pastor que nos conhece, que entregou a sua vida, que derramou o seu precioso sangue numa cruz, para que eu e você tivéssemos vida. O apóstolo Paulo nos diz que o salário do pecado, a consequência do pecado é a morte. E essa dívida, esse preço, Jesus Cristo pagou no meu e no teu lugar. Por isso nós somos desafiados a confiar em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Confiar de que Ele continua sendo bom. Confiar de que Ele não nos abandona, mas que Ele continua sendo bom pastor, que cuida das suas ovelhas. Mesmo quando estivermos passando pelo vale da sombra da morte, Ele está conosco. E essa confiança, ela não vem do nada. Não é algo que simplesmente surge da noite para o dia, que num belo dia nós iremos acordar e confiaremos plenamente no Senhor. Davi precisou de uma longa caminhada com Deus, precisou de um relacionamento pessoal com Deus, precisou conhecer quem Deus era e o que Deus fez e continua fazendo para que essa confiança pudesse ser criada. Como o próprio Jesus diz: eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Estimados, para nós conseguirmos confiar em Deus, para conseguirmos realmente crer que Ele é o nosso pastor, nós precisamos primeiro conhecê-lo. Conhecer quem é esse pastor, conhecer a sua voz, saber como Ele é. E isso nós temos de uma maneira muito fácil na Bíblia. Tire um tempo para ler a Bíblia. Essa é a palavra de Deus para nós ainda hoje. Palavra ainda atualizada, que ainda fala para a nossa realidade, para aquilo que nós temos vivido. Leia a Bíblia e conheça esse pastor, para daí então nós começarmos um relacionamento de confiança com Deus. Não tem como ser cristão e não conhecer o básico do que a Bíblia nos diz. Não tem como ser cristão e não ensinar a Bíblia para os filhos. Não tem como confiar em Deus sem conhecê-lo. É o mínimo que se espera de nós, que nós conheçamos a palavra. Afinal de contas, a fé vem pela palavra de Deus. Estimado, nós precisamos de um relacionamento íntimo e pessoal com Deus.
Não um relacionamento individualista, onde eu vivo a minha fé sozinho, mas um relacionamento pessoal, no sentido de que eu preciso orar, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso falar com Deus e também ouvir Deus falando. Eu preciso conhecê-lo, eu preciso experimentar o seu amor, para que eu consiga crer e confiar nele. Isso não exclui a necessidade e a importância da comunhão com outros irmãos e irmãs. Afinal, é na comunhão da igreja que está o corpo de Cristo. Mas é preciso ter também uma relação pessoal com Jesus. E para exemplificar isso, eu trouxe aqui uma maçã. Se eu disser para você que essa maçã ela é doce, você acredita? Se eu explicar para você como é o gosto dessa maçã, você vai conseguir sentir o gosto dela? Eu acho que não. Para ter certeza que essa maçã é doce, para sentir o gosto dela, é preciso experimentar. É preciso comer um pedaço. E com o amor de Deus não é diferente. Não dá para saber como é só de ouvir falar. É preciso experimentar esse amor de Deus. E quando a gente experimenta esse amor de Deus, nós ficamos cheios dele. Nada mais é necessário. É pelo amor de Deus que nós somos renovados, restaurados, limpos, transformados e aceitos como seus filhos. É um amor tão grande e tão maravilhoso, que quando a gente experimenta e fica cheio dele, nós somos levados a repartir esse amor, a compartilhar ele. Não tem como guardar esse amor só para mim. E esse amor de Deus, ele é por mim, ele é por ti, ele é por todos. E que nesse tempo de isolamento, você possa experimentar a cada dia desse grande amor de Deus. Esse amor tão maravilhoso, esse amor que vem ao nosso encontro. E possa confessar, assim como Davi, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E ainda que eu esteja lá no vale da sombra da morte, eu não temerei, porque tu estás comigo, ó Deus. Ao mesmo tempo, reflita como nesse tempo de isolamento é possível compartilhar esse amor de Deus com irmãos e irmãs que estão sedentos desse amor, com pessoas, como irmãos e irmãs na fé, que estão precisando de cuidado desse bom pastor. E tenha coragem para se colocar como instrumento nas mãos de Deus para o testemunho do Evangelho. Que Deus te ilumine e te abençoe. Amém. Baixa a tua cabeça, vamos ter uma palavra de oração. Eterno Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Por essa palavra que nos guia, essa palavra que nos orienta, que nos desafia, mas essa palavra que também nos mostra quem tu és. Essa palavra, ó Deus, que nos ensina mais sobre ti. Eterno Deus, que nós possamos, de fato, ler da tua palavra. Que nós possamos meditar e refletir sobre ela. Que nós possamos, ó Deus, mais e mais te conhecer. Saber quem tu é. Conhecer a voz desse pastor que cuida das suas ovelhas. Para que então nós possamos confiar, ó Deus. Para que então nós possamos te seguir por onde tu nos mandar. Por onde tu for. Na confiança, na certeza de que tu não nos abandona, de que tu estás cuidando de nós. Amado Deus, que tanto no vale da sombra da morte, quanto lá nas águas e nos pastos de descanso, nós possamos te louvar e viver em gratidão a ti, certos de que tu és um Deus bondoso, certos, ó Deus, de que tu estás presente ali conosco. Tu és um Deus que também conhece o nosso coração, e por isso nós queremos entregar nas tuas mãos, entregar aos teus cuidados tudo aquilo que preocupa, tudo aquilo que nos angustia, tudo aquilo que aperta o nosso coração, tudo aquilo que é motivo de sofrimento. Olha, ó Deus, para esse mundo, olha para o teu povo, para a tua criação, e continua agindo concretamente na nossa história. Isso nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Eu te convido ainda a cantar mais um hino que será dirigido pelo nosso grupo.
faz cantar. Teu amor surpreende, cresce de repente, alegria imensa sempre a me encher. Sempre que te vejo, brilha tua bondade, nasce um novo canto dentro do meu ser. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Antes de nos despedirmos, ainda gostaria de dar um pequeno aviso. Todos nós estamos ansiosos para voltarmos a nos encontrar no nosso templo, para voltar a ter esse tempo especial de comunhão como igreja. Mas, infelizmente, por algum tempo, nós ainda precisamos ter cuidado. E por isso, seguindo algumas orientações do sínodo, seguindo orientações que vêm da nossa igreja, por enquanto as atividades vão continuar de forma virtual. Assim que possível, nós voltamos com as atividades presenciais. Mas aí a gente te avisa, ok? Que nós possamos ficar debaixo da graça, da paz e da bênção do nosso Deus. Um abençoado dia e uma abençoada semana. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar.